Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor. Estamos novamente na presença de Deus para mais uma madrugada de clamor, mais uma madrugada de intercessão, mais uma madrugada de presença de Deus, e eu creio que estamos juntos para o louvor da glória do Senhor Jesus e também para nos apresentarmos diante dele em oração, a fim de que ele receba o nosso clamor, a fim de que ele receba a nossa súplica, a fim de que ele receba a nossa intercessão e entre com providência, trazendo respostas para a nossa vida. Eu creio que Deus tem planos, projetos, propósitos para todos nós. E isto se cumpre no momento em que eu digo ao Senhor: eis-me aqui. E a maneira através da qual eu devo dizer isto não é apenas com palavras, mas também com atitudes, também com posicionamento, também com obediência, também com fé. Assim, colocando em prática aquilo que o Senhor nos tem ordenado, a fim de que vivamos o propósito de Deus em nossa vida. Não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Andar no caminho de Deus não é fácil. Porque vai contra a nossa vontade. Vai contra o desejo da nossa carne. Vai contra a nossa natureza. Cada um de nós tem em si vontade própria, desejos próprios, planos particulares que muitas vezes não correspondem ao que Deus quer. E para servir a Deus é necessário renúncia. É aí que a coisa complica. É aí que o negócio engrossa. É aí que para o nosso lado a coisa pega. Porque no momento em que eu entendo que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a minha, eu preciso escolher a minha ou a dele. A minha vontade ou a vontade do Senhor. Não é possível fazer as duas. Infelizmente, tem muita gente que tenta fazer isso. Agradar a Deus e a si. Isso não é possível. Isso acaba sendo até frustrante. É por isso que a Bíblia diz que há entre nós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Pessoas que se tornam nem quentes, nem frias. Porque o quente é aquele que faz a vontade de Deus. O frio é aquele que faz a própria vontade. E o morno? O morno. O morno tenta fazer um pouco de cada. E em Apocalipse, o apóstolo João escreve: quem deras fosse frio ou quente, mas porque és morno, diz o Senhor, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O servo do Senhor, quando ele se torna morno, ele se torna intragável ao Senhor. Água morna, ela de fato nos causa enjoo. Água gelada, ok. Água quente você usa para fazer chá, café, ok. Mas e a água morna? Ela causa mal-estar. Ela causa ânsia de vômito. E assim são aqueles que tentam fazer a vontade de Deus e a sua própria vontade. Assim são aqueles que tentam agradar a Deus e a si mesmos, agradando a Deus e aos homens. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não é possível
Eu repito, não é possível agradar a Deus e aos homens. Ou você agrada a Deus ou você agrada aos homens. Ou você faz a vontade do Senhor ou você faz a sua vontade. Por isso é que Jesus disse assim: todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Isso fala de renúncia. Exatamente, Aline, capítulo 3 do Apocalipse, versículos 15 e 16, tratam do morno. E o morno, ele causa mal-estar, ele causa asco ao Senhor. E eu fico preocupado quando vejo tanta gente nessa situação. Porque ou faz a vontade de Deus ou faz a sua vontade. Não dá para fazer um pouco cada uma. Eu agrado a Deus, mas também faço a minha vontade. Eu vou me tornando morno. O frio é aquele que nem está aí, pronto, deixa para lá e segue a vida. O quente é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e faz a vontade do Senhor, independente das circunstâncias. Ele abre mão, ele renuncia, ele se entrega, ele se joga nos braços do Pai. O morno não. O morno, ele tenta equilibrar, como se isso fosse possível. Um pé em cada barco. Vontade da carne, vontade do espírito. Não é possível. Como é que eu vou adorar a Deus em pecado? Como é que eu vou servir a Deus na desobediência? Como é que eu vou entrar na presença do Senhor fora da palavra? Aí surge a questão: como é possível servir a Deus e agradar ao homem? Não é possível. E aí pessoas tentam fazer isto e começam a orar e pedem oração. E as orações não têm respostas. E as orações não são ouvidas. E as orações não são atendidas. Mas por quê? Porque estão tentando agradar a Deus e ao homem. Agradar ao Espírito Santo e à sua carne. Não é possível. Jesus disse: não há como servir a dois senhores, ou a Deus ou as riquezas. Não é possível os dois. Não é possível. É um engano, é um auto-engano. Achar que vai dar conta de se satisfazer e satisfazer a Deus. Ou eu satisfaço a carne ou eu satisfaço o espírito. Porque existe uma luta, uma guerra incessante entre a carne e o espírito. E o vencedor, na minha vida, será aquele que eu alimentar. Como é que eu alimento a carne? Obras da carne. Como é que eu alimento o espírito? Fruto do espírito. E ponto final. Mas tem gente que quer ter o fruto do espírito, mas também um pouco de obras da carne. Deus não divide a glória dele, ele não aceita mistura. Santidade significa separação. Consagração significa separação. Então nós somos separados para o louvor da glória do Senhor. E não adianta querer servir a Deus e a si. Não adianta querer agradar a Deus e agradar a si mesmo. Não é possível. Não há como. Não dá. E eu digo isso porque eu tenho percebido que muitas pessoas pedem orações e depois questionam: mas por que Deus não respondeu? Bom, ele não respondeu ou porque ainda não chegou o tempo dele, ou porque me falta ainda uma entrega. Porque Deus não vai responder às orações de alguém que está
tentando agradar a si mesmo, agradar a sua carne, a sua vontade. Deus atende aquele que o busca em espírito e em verdade. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade, João 4:23, são aqueles que colocam sua vida no altar de Deus. E vida no altar de Deus é vida conforme a vontade do Pai. João 3, verso 30, que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Não dá para ser diferente e alcançar bênção. Quando eu decido, e isso é uma decisão, quando eu decido servir a Deus, eu tenho que escolher a carne ou o espírito. Quando eu decido andar no caminho do Senhor, eu tenho que fazer uma escolha. Deus ou eu. Não dá para servir a Deus agradando a mim mesmo, a minha carne, a minha vontade, o meu querer. Eu posso exemplificar facilmente. Quando eu digo sim ao Senhor, é a vontade dele, não a minha. Ah, você vai para a internet pregar o evangelho? Então pouco importa se é o que eu gostaria de fazer, se é o que eu gostaria de realizar, se é o que eu quero. Que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. De novo, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então a vontade de Deus, independente de me agradar ou não, que seja feita a tua vontade. Jesus deu o exemplo. Jardim do Getsemane. Pai, ele orou, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se possível, me livra, mas que seja feita a tua vontade. Ali Jesus deixou claro e evidente que ele era homem. E ele não desejava aquela carga que ele estava para receber. Porém, a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. E a Bíblia também diz que o Senhor não poupou o seu próprio filho, antes o entregou para morrer na cruz. Não será diferente conosco. É a vontade dele, não é a minha. É o querer dele, não é o meu. É o propósito dele, não é o meu. São os planos dele, não são os meus. Oportunamente, quando eu contar o meu testemunho em alguma live, eu não sei quando Deus vai preparar isso, mas um trechinho do testemunho, havia um chamado de Deus para a minha vida e eu havia escolhido uma carreira profissional. E Deus disse, não, não é isso que eu quero para você. E foi uma guerra entre a vontade da carne e a vontade do Espírito, dentro de mim. Eu queria uma coisa, o Senhor queria outra. Eu queria um caminho, o Senhor queria outro. Eu queria andar numa direção e o Senhor queria que eu andasse noutra. E foi um tempo de grande dificuldade, de luta. Até que a vontade do Senhor prevaleceu. E não era o que eu queria. Eu queria uma carreira profissional determinada e isso vai ficar para um dia em que eu contar o testemunho. E o Senhor queria outra. Eu queria por aqui. O Senhor queria por ali. E ele começou a fechar algumas portas. E não conseguia abrir as portas que ele fechou. E aí ele começou a abrir outras portas. Na direção da vontade dele. E eu comecei a cruzar essas portas que ele abriu. E o fruto disso é que Deus confirmou o seu chamado sobre a minha vida. Pouco tempo depois eu fui ordenado pastor. Quando Deus nos traz uma direção, pouco importa se é a minha vontade ou não. É muito
bonito a gente orar, Senhor, eis-me aqui. Mas eis-me aqui de verdade? Ou só da boca para fora? Porque é bonito dizer isso. Eis-me aqui é muito mais sério do que nós imaginamos. Eis-me aqui engloba todas as áreas da minha vida. É a vontade dele? É no tempo dele? É conforme o querer dele? E é para ele. Quando eu digo eis-me aqui, eu estou reconhecendo e tomando posse daquela palavra que diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E quando eu aceito obedecê-lo, quando eu pago o preço, que preço? Tanta gente pergunta, mas qual é o preço? O preço é renúncia. Eu deixo de lado o que me agradaria para abraçar o que agrada ao Senhor. Eis-me aqui envolve esse nível de comprometimento. Aí vem uma situação, você pergunta, Senhor, é isso que o Senhor quer? Depois de tantos anos, isso que eu contei para vocês sobre a carreira, sobre a escolha profissional, foi em 1992. Portanto, há 28 anos. Depois de todo esse tempo, a gente já vai ficando mais ligeiro. E hoje, quando surge uma situação, eu já logo pergunto para o Senhor, Senhor, vamos lá. É isso que o Senhor quer? E eu dou um exemplo bem recente das propostas de trabalho que recebi durante a pandemia. Foram 2, eu já contei isso. O Senhor disse, não. Não é isso que eu quero para você. E eu digo, que assim seja. Eis-me aqui. Recusei. E então o Senhor começou a suprir de outras maneiras. Tocando no coração de pessoas, preparando situações para que não faltasse nada. E as necessidades, não os luxos, as necessidades, não os caprichos, as necessidades, não o supérfluo, fossem alcançadas. E as necessidades têm sido supridas no tempo dele. Quando há uma necessidade, uma despesa, um compromisso a honrar, Deus traz o recurso. Deus proporciona uma saída. Deus traz uma resposta. Sempre. Porque Ele é fiel. E porque Ele honra. Quando Ele chama e você se dispõe, Ele garante. Eu vou repetir. Quando Ele chama e você se dispõe, Ele garante. Se eu obedeço e faço a vontade dele, ele supre. Se eu obedeço e faço a vontade dele, ele sustenta. E o texto que eu quero ler, um único versículo. Fala sobre o Senhor sustentar. Fala sobre o Senhor suprir. Fala sobre o Senhor prover. O texto trata da seguinte situação: Ele sustenta as minhas mãos. Ele sustenta as minhas mãos. O episódio se encontra no livro de Êxodo.
no livro de Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do versículo 8, conta a história da luta do povo de Israel contra os amalequitas no deserto. E Deus trouxe uma estratégia. Quando Moisés levantava as mãos, Moisés subiu no alto do monte, Josué juntou os soldados e foi para o campo de batalha. Moisés subiu no alto do monte com a vara nas mãos, e quando Moisés levantava os braços, o povo de Israel vencia. Quando Moisés cansava os braços, imagine você ficar o dia inteiro assim, com os braços levantados. Quando cansavam os braços de Moisés e ele baixava, o povo de Israel perdia. Então, veja o que diz o versículo 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Colocaram uma pedra, Moisés sentou-se, levantou as mãos e ficaram dois homens, dois anciãos, Arão, seu irmão, e Hur, sustentando seus braços até o final do dia, até o pôr do sol, o dia todo. Quando eu digo sim ao Senhor, Ele sustenta as minhas mãos. Esta palavra eu quero entregá-la bem rapidamente, nós já vamos orar. Esta palavra que Deus trouxe ao meu coração para esta madrugada de segunda-feira. Senhor, sustenta as minhas mãos. Senhor, sustenta as minhas mãos. Quando eu digo sim ao Senhor, Moisés tinha compromisso com Deus. Mas as mãos dele eram pesadas, é o que o texto diz. Êxodo 17, 12. As mãos dele eram pesadas. Muitas vezes as minhas mãos ficam pesadas. Muitas vezes as suas mãos ficam pesadas. Mas não abra mão do seu compromisso com Deus. Porque quando as suas mãos ficarem pesadas, e se no seu coração houver interesse de agradar a Deus, Ele vai mandar pessoas para te ajudarem. Ou de alguma outra forma, Ele mesmo sustentará as suas mãos. Ele sustenta as minhas mãos, desde que eu diga, eis-me aqui. Era necessário que Moisés, era a direção de Deus, era estratégia. Deus dá estratégia. Era estratégia para vencer os amalequitas. Deus deu a estratégia. Moisés, você vai lá para o alto do monte, fica com a sua vara, sim, com as mãos para cima. Porém, ora, era difícil para Moisés, porque as mãos ficavam pesadas. Se as suas mãos estiverem pesadas, Deus vai preparar sustento para elas. Deus tem preparado sustento para as minhas mãos. Tanto financeiro, emocional. Tem pessoas orando por mim, que Deus preparou e eu não pedi. Quem tem abençoado o meu ministério financeiramente, foi Deus que preparou, também não pedi. Vocês estão comigo há tempos. O pessoal que está há mais tempo sabe que eu nunca pedi. Não vou pedir. Porque o meu compromisso é com Deus. Ele é que faz. Moisés não pediu. Os seus irmãos
Os israelitas viram e foram ajudá-lo. Puseram uma pedra, ele se sentou, mais confortável. Ele estava em pé. E aí, um de cada lado, sustentando seus braços. Porque quando fica pesado, Deus sustenta. Se você está em obediência, se você está em fidelidade, se você está debaixo da promessa, debaixo da estratégia, Deus sustenta. E sustenta em todos os aspectos, financeiro, emocional, físico. O caso de Moisés aqui era físico. Ele não tinha físico para ficar com o braço erguido o dia inteiro. Aliás, ninguém tem, né? Em alguns minutos o braço da gente cansa. O peso do próprio braço, as mãos ficam pesadas. Essa é a palavra exata. E o que aconteceu? Deus preparou quem sustentasse. Deus prepara quem sustente. Tem gente pedindo direcionamento, tem gente pedindo cobertura. Em alguns casos, para a glória de Deus, eu me tornei a resposta de oração de muitas pessoas. Para cobertura, para ensino, para discipulado, para direcionamento. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Porque muitas vezes pessoas serão convertidas em resposta de oração para mim. Assim como eventualmente eu posso me tornar resposta de oração para pessoas. E assim, o corpo de Cristo, nós somos edificados. E assim nós somos abençoados. E assim nós somos fortalecidos. Ah, mas eu estou precisando. Deixa isso por conta do Senhor. Permaneça na obediência. Deus sabe o seu limite. Deus sabia o limite de Moisés. Deus não se aborreceu com Moisés porque as mãos dele ficaram pesadas. Deus sabia o limite da força física de Moisés. Moisés já era idoso aqui, gente. Moisés já era idoso. Não era um jovem rapaz. Deus sabia o limite da força física de Moisés. Deus não se aborreceu porque Moisés não aguentou ficar com os braços erguidos. Pelo contrário, tudo foi preparado para que houvesse suporte, socorro, ajuda. Deus é fiel. Deus conhece o limite da sua força. Deus conhece o limite da minha força. Deus sabe até onde você é capaz de ir. Deus sabe até onde eu sou capaz de ir. Deus sabe perfeitamente até onde você consegue chegar. Deus sabe perfeitamente até onde eu consigo chegar. E quando superar o meu limite, Ele manda suporte. Ele manda ajuda. Ele manda socorro. Não tenha dúvidas de que Deus não nos desampara. Não tenha dúvidas de que Deus não nos abandona quando nós permanecemos. Normalmente, Deus não nos deixa abandonados. A questão é, muitas vezes nós o abandonamos. Muitas vezes nós é que nos rebelamos e recuamos. E desistimos e deixamos de lado. Deus não faz isso. E a palavra que eu quero deixar para cada um de nós nesta madrugada é simples. E é esta. Deus sustenta as minhas mãos.
Deus sustenta as minhas mãos. A Fabiane escreveu assim: faça o seu possível. O impossível cabe a Deus. Entrega e confia. O mais difícil é entregar e confiar. O mais difícil é entregar e não pegar de volta. Porque nós até no momento de maior angústia, entregamos. Mas em seguida, tomamos de volta e tentamos resolver a nossa maneira. Temos que entregar e confiar e agradar o Senhor e descansar. Salmo 37. Depois é só você olhar. Versículo 3, versículo 4, versículo 5 e versículo 7. É com Deus. Não é comigo. É com Deus, não é com você. Entrega e deixa Ele fazer. Entrega e deixa Ele agir. Entrega e deixa Ele cuidar. Porque Ele, como fez com Moisés, suas mãos ficaram pesadas. Eu não sei, talvez você nesta madrugada esteja numa situação semelhante. Suas mãos estejam pesadas. Na caminhada, na execução daquilo que Deus estabeleceu, talvez as suas mãos estejam pesadas. Mas é o Senhor quem sustenta. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem prepara. É o Senhor quem direciona. É o Senhor quem age. É o Senhor quem completa a obra. Deus sustenta as minhas mãos. Deus é quem sustenta as minhas mãos. Entrega e deixa Deus fazer. Entrega e deixa Deus agir. Entrega e deixa Deus completar a obra. Não tente você resolver na sua força, nem do seu jeito. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Porque Ele vai preparar. Ele vai preparar. Toma posse dessa palavra. Sustenta as minhas mãos. Nós vamos orar. Nós vamos apresentar o caderno de oração. E o que eu quero te dizer nesta madrugada: deixa Deus fazer. Há pessoas aqui que seguem na sua força. Não é na nossa força. A força de Moisés acabou. Se não houvesse socorro, o povo morreria. Porque não aguentava mais levantar os braços. Mas quando veio o socorro, a vitória também chegou. Que o Senhor possa sustentar. Que o Senhor possa sustentar as nossas mãos. Vamos orar. E em seguida apresentar também o caderno de orações. Pai, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e pela vida das minhas irmãs nesta madrugada. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai,
por todos eles. Tanto os que estão comigo aqui pelo Instagram, pelo Facebook, ao vivo, como os que estarão em outros horários acompanhando esta ministração. Pai, que o Senhor possa mostrar, através desta palavra, que quem sustenta as nossas mãos é o Senhor. Porque haverão momentos em que as nossas mãos serão pesadas. Haverão momentos em que os nossos braços ficarão cansados. Surgirão situações nas quais nós não teremos forças para prosseguir na estratégia dada pelo Senhor. Mas é nessa hora que o Senhor manda o sustento. É nessa hora que o Senhor manda o alento e a resposta e o socorro e a ajuda necessárias. É nessa hora que o Senhor entra com providência e abre as portas e prepara e traz suporte e socorro. Eu quero abençoar, Senhor Jesus, a vida de cada um através desta palavra. Aquele Senhor Jesus cujas forças já se esgotaram, aqueles que já não conseguem mais, que os seus braços, suas mãos já se tornaram pesadas, aqueles que já desanimaram, que já se cansaram na caminhada, que o Senhor entre agora com providência no nome de Jesus. Que a sua mão sustente a cada um, que a sua graça, que a sua força, que o seu poder sejam derramados, sejam manifestos para a glória de Deus. Que as nossas forças sejam renovadas, como está escrito lá em Isaías capítulo 40. O Senhor faz forte o cansado e renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40. Pai, eu quero declarar esta palavra na madrugada de hoje. Que o Senhor sustente as nossas mãos. E ao mesmo tempo, Pai, eu também quero apresentar diante do teu altar estes nomes que estão aqui no caderno de oração, para a glória de Deus. Cada ministério, cada pastor, cada congregação, cada família, cada casamento, cada relacionamento, cada situação de problema no núcleo familiar. Pai, aquelas famílias que estão em luto, que perderam entes queridos, aquelas famílias, Pai, que seguem buscando a conversão de pessoas integrantes da família, que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. Entra com providência, Senhor, e visita cada lar, revertendo cenários, restaurando vidas, convertendo, salvando almas e transformando relações. Senhor, eu quero também apresentar diante do teu altar os enfermos, tanto aqueles que têm enfermidades físicas, câncer, Covid-19, doenças na coluna, fibromialgia, problemas de locomoção, doenças endócrinas. Pai, entra com providência, visita, traz cura. Aqueles que estão com problemas emocionais, doenças na alma, doenças psicológicas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Entra com providência, Pai, visita, cura, transforma, liberta em nome de Jesus. Aqueles que têm sofrido, Pai, diante de situações espirituais, na luta contra espíritos malignos, na luta contra opressões, maldições, guerras espirituais contra demônios, contra possessões malignas, contra maldições hereditárias. Nós repreendemos em nome de Jesus
toda guerra, toda cilada, todo mal caia por terra em nome de Jesus. Pai, aqueles que têm questões na justiça, no INSS, libera, Senhor, os documentos, os papéis. Em nome de Jesus, Pai, a última assinatura é tua, não é dos homens. Pai, aqueles que têm questões no INSS, os desempregados, Pai, traz respostas às suas carteiras de trabalho. Aqueles que têm concursos públicos nos quais foram aprovados, mas não foram chamados. Entra com providência, Pai, faz um milagre. Aqueles que têm projetos profissionais, acadêmicos, políticos, visita, confirma, toma conta, toca com o seu poder. Pai, aqueles que estão precisando de confirmação em sua vida, sobretudo vida ministerial, traz resposta, Pai. Tu és o Deus das respostas, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus da libertação, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus de poder e de autoridade. Nós queremos também liberar, Senhor Jesus, sobre a vida dos líderes, das congregações, dos ministérios, os pastores. Visita, renova, fortalece, transforma, abençoa e cura, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Pai, na medida em que nós vamos folheando este caderno de orações, que o Senhor vá selando com o teu selo cada vida, cada lar, cada família, cada situação, em nome de Jesus. Quebra as cadeias, Pai, quebra as correntes, quebra os grilhões, abre as portas. A última palavra, Senhor, não é aquela que vem do médico. A última palavra, Senhor, não é aquela que vem do juiz. A última palavra, Senhor, não é aquela que vem do credor ou do patrão. Mas a última palavra é aquela que sai da boca de Deus. Pai, a última assinatura também não é do médico, também não é do juiz, também não é do servidor público. A última assinatura é aquela que vem da caneta de Deus. Por isso, Pai, eu te peço nesta madrugada, coloca a tua assinatura nos papéis, nas certidões de casamento, nas certidões de nascimento, nas carteiras de trabalho, nos despachos, nas sentenças judiciais, nos despachos, nos protocolos, no INSS. Coloca, Senhor Jesus, a tua assinatura nas prescrições médicas, hospitalares. Entra com providência, faz a obra, completa, Senhor Jesus, a tua palavra e realiza o teu querer. Nós apresentamos estas vidas, proclamando libertação. E, Senhor, sobre a palavra que temos anunciado nesta madrugada, aqueles, Pai, cujos braços estão pesados, como esteve pesado naquele dia, os seus braços estiveram pesados, Moisés precisou de ajuda. Prepara, Senhor, nesta madrugada, prepara ajuda. Prepara ajuda para aqueles que precisam de socorro. Prepara ajuda para aqueles que precisam de alívio e de suporte. Prepara ajuda para aqueles que precisam de direção de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prepara a resposta, Pai. Entra com providência, Senhor. Faz a obra. Completa a tua obra, Senhor. No nome de Jesus. Completa a tua obra, Senhor. No nome de Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai. Aleluia. Toma posse. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. Mas deixa Deus agir. Não faça como alguém morno. Não faça isso. Busque a Deus e seja quente na presença do Senhor. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma ótima segunda-feira. Na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixo aqui o meu abraço.
E espero você às 22 horas para mais um tempo de palavra de Deus e à meia-noite para mais um clamor. Fica na presença do Senhor, seja abençoado e que a graça de Deus esteja sobre ti, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Até mais, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Tchau, tchau.